Eu quero que vocês leiam comigo um texto e eu vou gastar várias semanas que eu estiver pregando aqui para expor este assunto. 2 Timóteo 3, 1 a 5, eu vou trabalhar somente com o verso 1 hoje pela manhã. Assentados mesmo, leiamos juntos os 5 versos de 2 Timóteo 3. Leiam comigo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Na próxima vez, se Deus quiser, eu vou falar só sobre, no verso 2, os homens serão egoístas e avarentos. É fantástico ver como a Escritura é rica em descrever os homens que estão já vivendo neste presente tempo e ainda os que vão viver e que vão trazer muita luta para a igreja de Deus. O verso 1 eu vou repetir. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos atravessando dias difíceis na educação de filhos. Os últimos dias, eu vou mostrar rapidamente depois, já começaram há muito tempo, mas à medida que o tempo passa, maiores graus de dificuldades haverão de aparecer para a formação moral dos nossos filhos. Hoje ainda podemos ver vislumbres de algum tipo de boa educação, de um modo geral. Ainda pais interessados no futuro moral dos seus filhos, restos de um cristianismo histórico que tende a fenecer pouco a pouco. Os desafios aumentam a cada dia para aqueles que, obedecendo ao mandato divino, querem ser pais nesta geração que está se tornando cada vez mais pervertida e corrupta. Nunca outra geração foi tão pervertida e corrupta pelas fontes de maldade e pela globalidade das ideias e dos conceitos que pululam. Nunca o mundo inteiro esteve quase que unânime nestas coisas ligadas à educação e conceituação de filhos. Tudo, atenção, senhores pais, tudo é contra a boa educação dos nossos filhos. Tudo. Vamos enumerar apenas algumas coisas. As decisões das Nações Unidas, há um tempo atrás, têm alterado radicalmente o papel dos pais e dos filhos em nossos dias. No Brasil, está assim de gente que diz que quem tem que educar os filhos é quem? O Estado. Os filhos não pertencem aos pais. Está crescendo e não vai diminuir. Nós vamos ter tempos difíceis. É verdade que desde os anos 50, especialmente nos Estados Unidos e depois posteriormente aqui, têm sido de alguma forma positivos. Nossos filhos hoje possuem muito mais coisas que eu possuía quando era menino. Para ter um brinquedinho era coisa difícil, era carrinho de carretel. Os mais velhos se lembram disto. Hoje os nossos filhos têm tanto conforto. Hoje os nossos filhos têm casa um pouco mais confortável, a vida tem se tornado, num certo sentido, mais fácil, mas isto não torna uma família boa, não torna uma família feliz, porque não é uma questão moral. Não ajuda uma família a viver bem os confortos que a presente sociedade tem apresentado. O que determina o bem viver de uma família é que ela seja ensinada nos preceitos, nos caminhos do Senhor. E isto está sendo alguma coisa difícil, porque boa parte dos pais não tem estrutura teológica, não tem estrutura experimental para educar os seus filhos na disciplina do Senhor.
as condições morais dos dias que estamos vivendo e dos dias que se seguem haverão de afetar ainda mais profundamente a composição e a subsistência dos nossos lares. Então eu quero trabalhar com vocês nesta manhã, este verso 1, a tentar analisar parte por parte. Tentem acompanhar o raciocínio, você tem um esboço aí na sua ordem de culto. Os tempos difíceis, o primeiro ponto, precisam ser localizados. Precisamos tomar consciência deles. O texto fala, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra grega, ou a expressão grega para últimos dias é escatais hemerais. Ou seja, escatos é a palavra grega para últimos ou finais. E hemerais diz respeito a dias comuns. Daí o nome daquela divisão da teologia que trata das últimas coisas. Como é que chama? Ah, vocês estão sabendo bem. Escatologia, escatos, portanto, significa o último, no sentido de um estágio final de um processo. Escatos, que é último, pode indicar o elemento final de uma série de eventos significativos. Essa expressão últimos dias tem alguns significados, rapidamente. Primeiro, se refere a um longo período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, é chamado de últimos dias. Um dia a gente vai tratar disso mais detidamente. Segunda significação desse nome, se refere ao tempo em que a igreja de Cristo está vivendo hoje e vai viver até que chegue os dias da vinda do Senhor. E este tempo é o tempo em que a igreja está sendo testada e preparada para os dias que se seguem e para o dia final. Terceira coisa, ela se refere a um período mais específico que precede imediatamente a vinda do Senhor. Lembra bem, últimos dias significa desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. E essas coisas que estão no texto que eu li, elas vão crescendo devagarzinho, mas vai chegar um tempo, nos dias que precedem a volta do Senhor, que as coisas recrudescerão muito fortemente e muito rapidamente. Eu volto a falar sobre isso. Sobre a realização dos últimos dias. O significado exato desta expressão depende do tempo em que os escritores a usaram. Por exemplo, perspectiva dos últimos dias que os escritores do Antigo Testamento possuíam. Quando alguém leia para mim, por favor, ache o texto de Isaías 9. Eu tenho aqui escrito, mas vocês não têm. Então, Isaías 9, versículos 1 a 2. Os escritores do Antigo Testamento tinham uma perspectiva da realização de alguma coisa que estava para vir lá no futuro. Sonhos importantes que Israel tinha com respeito à vinda do Messias. E essa vinda era a concretização de todas as promessas feitas a Israel. A vinda do Messias seria no que esses escritores chamaram de tempos escatológicos. Jesus Cristo veio nos últimos dias, ou iniciou os últimos dias. A sua vinda é a inauguração dos últimos dias. Alguém lê versos 1 e 2 de Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aí fala um contraste entre os primeiros tempos e os últimos tempos. Últimos tempos é a mesma coisa que últimos dias no ensino geral das Escrituras. Então está o contraste entre as coisas do Antigo Testamento. Os primeiros tempos são aqueles tempos do Antigo Testamento, onde havia escravidão, onde havia trevas, onde não havia luz. E os últimos tempos são tempos de revelação do Messias, são tempos quando a luz chegou, quando os caminhos foram aplanados. Primeiros tempos e últimos tempos. Os últimos tempos iniciaram nos tempos do Novo Testamento, quando o Messias chegou. Então, com a vinda do Messias, inaugura-se os últimos tempos. Então, depende
de quem está escrevendo. Sob a perspectiva do Antigo Testamento, os dias ainda eram futuros. Cristo veio, houve a escatologia inaugurada, que a gente chama em teologia. Agora, veja escritores do Novo Testamento. Veja a perspectiva deles aqui. Eles tinham, alguém abra Hebreus 1, por favor. Os últimos dias não significavam coisas do futuro, simplesmente, mas um tempo presente nos dias deles. E também um tempo ainda futuro. Para esses escritores que falaram sobre os últimos dias, esta expressão tinha que significar alguma coisa que já estava sendo parcialmente realizada, mas de coisas que ainda estavam por se realizar. 1 e 2. Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falou lá no passado, são os primeiros dias. E agora Deus está falando no tempo presente, nestes dias recentes, nestes dias que estamos vivendo, nestes últimos dias, Deus nos tem falado através do Filho de Jesus Cristo. Então, essa expressão últimos dias depende da perspectiva de quem está olhando. No VT era só futura, no Novo Testamento era presente e ainda é futura, que vamos ver daqui a pouquinho. Pedro e Paulo tinham essa perspectiva. Veja lá, 2 Pedro 3:3. Alguém acha? 2 Pedro 3:3. Veja a perspectiva de últimos dias para Pedro, por exemplo. E ele e Paulo tiveram a mesma perspectiva. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Perceba, presbítero Custódio, que ele está falando de coisas futuras. Virão, nos últimos dias, escarnecedores. Então, ele está olhando para frente, para cima, esperando que coisas venham a acontecer, e não são coisas agradáveis, não são coisas boas, neste caso, escarnecedores, zombadores, não é? Andando segundo as suas ímpias paixões. Sempre houve na igreja cristã pessoas zombadoras, pessoas que escarneciam os cristãos, mas vai chegar um tempo em que isso recrudescerá violentamente e rapidamente. Hoje nós temos zombadores, nós temos escarnecedores, mas não como no tempo que nós esperamos que isto vá acontecer. A coisa vai aumentar em intensidade. Veja o texto que nós lemos como base. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quer dizer, eu estava dizendo que é um crescente esses dias em termos de maldade dos homens, em termos de violência dos homens, em termos de desprezo da palavra de Deus. No entanto, vai chegar um tempo apoteótico, um tempo em que as coisas serão tão claras que ninguém terá dúvida alguma, especialmente aqueles que estiverem vivendo naqueles dias e que são cristãos e têm esta noção profética, reveladora de Deus. Os tempos difíceis precisam ser discernidos, eu coloquei aqui. Sabe, porém, isto. O significado dessa expressão, vamos lá, sabe, porém, isto. Paulo está alertando aos cristãos do seu tempo e a nós outros que a igreja precisa se despertar da zona de conforto que ela se encontra e se preparar para os dias que estão por vir. Se preparar para os dias maus que estão para acontecer. Quanto mais os dias difíceis aparecerem, mais entenderemos que a redenção nossa está próxima. Portanto, é tempo de nós nos despertarmos do sono, não nos preocuparmos somente com aqui e com agora, mas levantar os olhos lá para frente e ver que coisas duras haverão de acontecer. Isto não é promessa minha, isto é promessa do Senhor e de todos os escritores da Escritura Sagrada. A ideia da expressão sabe, porém isto acorda, perceba. Paulo quer que tenhamos uma compreensão inteligente da situação que se avizinha, e eu acho que rapidamente
O palco está sendo montado para essa visão mais clara da profecia. É só você levantar as antenas, você vai ver as coisas todas sendo montadas para que o Rei da Glória venha. Mas antes que o Rei da Glória venha, o mundo passará por lutas muito grandes. E nós, os cristãos, pessoalmente ou particularmente, seremos muito afetados por isto. O verbo gnosko, que é traduzida como sabe ou conhece, está no imperativo presente e Paulo exige de Timóteo que ele se apronte inteligentemente para esse tempo. O antônimo do verbo gnosko é o verbo agnoel, isto é, ignorar. Gnosko é sabe, acorda, desperta. Ou toma consciência disto, ou perceba isto, ou marque isto, ou preste atenção nisto, ou saiba isto. Em outras palavras, Paulo disse a Timóteo, esta é uma verdade que você não pode ignorar, Timóteo. Esta é uma verdade muito importante que você deve saber. Não seja um inocente nesta matéria. Se você souber desta verdade, você não vai ser pego de surpresa por aqueles dias. Milhões de crianças na presente geração não sabem nada a respeito dos seus pais biológicos. Nada. Não existe cabeça de família nesses lares. E olhando de perspectiva um pouquinho diferente, há muitos filhos com 2 ou 3 pais e mães. Eu era capelão do Mackenzie nos anos 80, e lá na escola do Tamboré, que é uma escola assim, que tinha muita gente de alta roda, era comum você ouvir filhos dizerem assim, quem é seu pai? Bem, depende. O marido da minha mãe, o que casou com a minha mãe, e assim vai. Vários pais e várias mães. Em alguns círculos da sociedade, segundo a pesquisa da revista Time Magazine, 85% dos casais nos Estados Unidos ficam sem os seus pai ou mãe, porque o divórcio é algo extremamente comum. No Brasil a luta não é tão diferente, o desajuste na família é grande. Os filhos não são mais considerados aqui como herança do Senhor, mas eles são uma espécie, para alguns, eu não estou dizendo todos, mas isso vai aumentar. Eles são uma espécie de encosto que muitas mulheres querem evitar. Você já ouviu, por acaso, na televisão, alguém dizer que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo? É ela quem decide se vai abortar ou não, porque o mais importante é ela. E nós vamos ter essa ideia crescendo, e a gravidez tem sido considerada como algo a ser evitado, e as leis estão caminhando para o lado do aborto legalizado. As mães preferem seguir suas carreiras do que exercer o papel de mães, que é o que a Escritura preceitua para elas. Por essa razão, Paulo fala com clareza dos dias difíceis que os homens haveriam de enfrentar nos últimos dias. E quanto mais chega perto o dia do Senhor, mais tempos difíceis os cristãos terão de enfrentar em suas famílias. Veja o significado da palavra tempos aqui. É kairoi. Tempos é kairoi. Tem 2 palavras para tempo no grego. Kairoi e kronos. Muito bem. E kronos. A expressão kairoi, traduzida como tempos, na verdade significa ocasiões, ou estações, ou épocas, ou eras, ou tempos apropriados, oportunidades, tempos favoráveis e assim por diante. Kairos é usado no sentido de ser especialmente encaixado numa situação específica, sem qualquer conotação cronológica. Temporal no sentido mais comum do termo. Então, Kairos não é igual a Cronos. O Cronos, você vê aqui, minuto a minuto, dia a dia. Esse é Cronos. O Kairos é um tempo que define momentos decisivos, onde alguma coisa específica acontece aos homens. Então, deixa eu ir para outra palavra. O significado da palavra difíceis.
A expressão grega para tempos difíceis é kairos chalepos, ou kairos alepos, chalepos. Ela se encontra em vários lugares da Escritura, e essa forma de tempos difíceis é traduzida em várias traduções que existem, tanto em português como em inglês, espanhol, como tempos violentos, tempos difíceis, tempos terríveis, tempos de opressão, tempos perigosos, tempos duros de suportar, tempos problemáticos, tempos aterrorizantes. São traduções possíveis dessa expressão chalepoi, difíceis. Calvino, o reformador de Genebra, observa que a dureza, eu estou citando ele agora aqui, a dureza ou o perigo desse tempo é, na visão de Paulo, não tempo de fome ou doenças ou nem quaisquer outras calamidades ou enfermidades que caem sobre o corpo, mas esses tempos são os modos ímpios e depravados dos homens à última medida. E ele está certo, ele está falando da imoralidade violenta que campeará abertamente naquele período chamado de últimos dias. Lembra, últimos dias refere-se a isso aqui tudo, mas vai haver um tempo que, esse período final, que eu não sei quanto tempo vai levar, é que tudo será recrudescido, aumentado em intensidade. E é importante que a igreja seja sujeita a doenças terríveis, doenças espirituais que exigirão dos ministros fidelidade incomum, diligência, prudência e constância. Calvino que disse isso. Serão tempos difíceis de suportar. E eu não quero tornar esta pregação, nem as pregações seguintes sobre esta matéria, numa aula de terror. Se a Estela está aí? Se a Estela tivesse aqui, ela ia achar a aula aterrorizante, porque algumas pessoas têm pavor de pensar nesses tempos, mas eles certamente virão. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu não quero que vocês ignorem o que a Escritura diz a respeito desses dias finais. Eu não quero que ninguém se apavore pensando que àquela altura Deus terá perdido o controle de todas as coisas. E nem vocês que são casados e que estão tendo meninos ou vão ter meninos por aí, tenham medo de ter filhos por causa disto. Longe disto. É preciso aprender a ensinar os nossos filhos a viverem no meio de uma geração pervertida e corrupta. E entender que há um Deus providente que vai cuidar dos seus filhos, seja o que for que Ele venha fazer com os filhos nossos. Eles estarão nas mãos dEle para a continuação da vida ou para a cessação da vida neste presente tempo. Deus é o Deus que cuida de nós. E às vezes a melhor maneira dele cuidar de nós nesse tempo é recolhendo-nos para si. Vai doer? Vai! Mas nós saberemos que eles estão nas mãos do Senhor. E alguns vão aguentar por muito tempo isto. Eu não sei quanto. Mas serão tempos difíceis. A Estela chegou, agora é pena, ela perdeu. Será um tempo, esse finalzinho do grande e longo período chamado dos últimos dias, esse finalzinho será um tempo em que Deus vai soltar os homens, entregá-los a si mesmos. E eles farão coisas que normalmente não têm coragem de fazer e nem pensam que são capazes de fazer. Deus simplesmente vai expor o seu povo a um tempo muito difícil, onde o seu povo será testado e será provado. O ápice dessa situação causará o que na Bíblia se chama nos últimos dias de grande tribulação. Esse assunto longo, eu não tenho tempo para trabalhar com isso agora, mas nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus fará toda a diferença em relação ao que os homens poderão fazer contra nós, por causa do meu nome. Ele fala isso muitas vezes. Paulo sugere a expressão chalepoi, difíceis, que está ligada a uma ação demoníaca por trás dos atos maus dos homens, e os demônios se servem dos homens. Por exemplo, ele falando em 1 Timóteo 4:1 diz assim, presta atenção: ora,
Quem afirma isso não sou eu, é o Espírito. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou últimos tempos, pessoas apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. Então, ao mesmo tempo que Deus solta os homens a si mesmos, mais à mercê dos demônios eles ficam. E então eles causarão para nós tempos difíceis. Não se esqueça de que esses últimos tempos, do qual Paulo fala aqui, equivalente a últimos dias, que ele mesmo usa. E o povo de Deus naquela altura terá dificuldades de caminhar pela retidão. Não vai ser fácil ser crente naquele tempo. Será um tempo de grande tentação, ou grandes tentações, e tempos de inimizades. Mas Paulo adverte a Timóteo e a todos nós, os crentes, que esses tempos seriam crescentemente violentos, tempos difíceis de suportar, perigosos e maus. Por isso que ele fala nessa carta primeira, no capítulo 3, ele fala, ora, todos aqueles que querem viver piedosamente, completem para mim. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Tem gente que gostaria de ir para o céu essa hora. Né, Estela? Mas quando Deus nos deixa passar por esses tempos de frio, Ele dá o cobertor. Ele nos fortalece nesses tempos. E eu creio, isso que é pensamento teológico meu, eu creio que esse tempo será o tempo em que a igreja será melhor, mais forte, mais vibrante, porque ela vai entender que bem-aventurados são aqueles que por minha causa são perseguidos, e assim por diante. Essa expressão, bem-aventurados são essas pessoas, fala por Paulo, falado por Pedro, por Jesus Cristo. Os tempos difíceis acontecerão repentinamente. Como é que eu chego a essa conclusão? Eu estava dizendo a vocês que há uma espécie de crescente no aumento desta maldade humana, mas vai chegar um tempo que a coisa vai ser igual aquele joguinho que você joga uma pedrinha e derruba tudo. Dominó. Um tempo em que a coisa vai ser rápida, vai recrudescer rapidamente. Deus starta um negócio e a coisa cresce rapidamente. Por que eu estou dizendo isso? Veja o que o texto fala. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Dá-me a impressão de que alguma coisa vai acontecer muito rapidamente. Alguma coisa vai disparar o start, vai fazer com que as coisas aconteçam em pouco tempo, não sei quanto. Não sei se leva alguns anos, ou uma geração, eu não sei que vai aparecer esta maldade multiplicada fortemente em pouco tempo. E eu não estou aqui tratando de uma visão pessimista da vida, mas uma ótica realista do que certamente vai acontecer, porque Paulo fala, sobrevirão dias difíceis. Eu estava lendo o teólogo e filósofo já falecido, se não me engano, Carl Henry. Ele escreveu um livro, Davi, traduza o nome, Twilight of a Great Civilization. O caso, o final, o apagar de uma grande civilização. E ele disse, aspas, à medida, ele é americano, à medida que os Estados Unidos perdem a sua herança judaico-cristã, o paganismo cresce mais ousado. O que vimos na última metade do século XX, nos anos 1900, foi uma espécie de humanismo benigno. Mas ele predisse, esse mesmo Carl Henry, que por volta do começo do século XXI, que é o século que nós estamos, nós enfrentaríamos uma situação não diferente do primeiro século, quando a fé cristã confrontou o paganismo cru. Um humanismo onde a face bela dele é removida
rapidamente, revelando um monstro irado por detrás daquela máscara de beleza. Esse cara escreveu isso há poucos anos, relativamente poucos anos. E estas suas palavras têm sido verdadeiras com o passar dos anos. Nesta primeira década, e nós estamos na segunda década do século XXI, muita coisa está alterando. Muito conceito moral está mudando. Muita teoria tradicional cai. A que é tradicional, que vem de Deus, não cai, porque algumas pessoas sustentam a sua verdade. E Deus não permite que os seus filhos a abandonem. Por isso que os dias começam a ser chalepói, ou ralepói para nós, difíceis para nós. Portanto, naquele tempo nós temos que ter ministros fiéis da palavra para confortar o povo de Deus. Teremos que ter pastores que vigiem e deem assistência ao povo sofrido pela perseguição, ministros diligentes que ajudem as pessoas a socorrer umas às outras. E nós precisamos, e eu falo às mães e os pais de filhos pequenos, ou de nós que teremos netos e bisnetos, nós temos que ensinar aos nossos filhos sobre esse tempo e encorajá-los a serem fiéis. Ensinar os meninos que começam na escola, que eles vão enfrentar tempos difíceis, coleguinhas que vão ensinar isto, aquilo, professores que vão ensinar conceitos que estão fora dos padrões cristãos. Isto vai acontecer, senhores, e já está acontecendo, mas teremos tempos de maior pressão sobre os cristãos. E Deus haverá de fortalecê-lo naqueles dias. Não tenham medo de ensinar os filhos de vocês. Não criem uma redoma de proteção a eles, de tal forma que eles não percebam e sejam engolfados. Preparem os filhos, ensinem os filhos que vão enfrentar esses tempos. É dever seu. É por isso que eu estou dizendo. Sabe, porém, isto, disse Paulo. Sabe, porém, isto. Isto é, acorda para isso, tem consciência disto, não se esqueça disto. Aplicações, o ponto 4 seu aí, eu começo aplicações aqui. Como é que nós devemos viver os tempos difíceis dos últimos dias? Primeira coisa, devemos viver os últimos dias olhando lá para frente, esperando a chegada do último dia. Enquanto estamos vivendo nesses últimos dias, eu não sei se nós estamos vivendo nesse período final aqui. Eu não sei quando é que ele chega, mas seja como for, quando nós vemos os nossos filhos debaixo de pressão na escola, na sociedade, com os colegas, isto vai recrudescer, vai aumentar a intensidade desses dias difíceis. Ensinemos nossos filhos sobre a volta do Senhor, para eles olharem para o último dia. Este é um assunto espetacular que hoje também não dá para tratar. Devemos ter em vista o dia final, o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Nós devemos sempre mirar dias vindouros como sendo o tempo do dia final. Uma fé que tem preocupações sempre escatológicas. Estamos vivendo no tempo em que a Escritura chama de era presente. E nessa era presente nós temos que andar pela vista. Ou seja, nós temos que olhar o que Deus já fez lá no passado. Nós temos que olhar para o que Deus está fazendo no presente, andar por vista. Mas quando nós olhamos lá para frente, nós temos que olhar com fé e não por vista, confiados nas promessas que Deus faz de ter cuidado para o seu povo. Então, no meio da luta, nós temos que andar por fé, enquanto olhamos para o futuro. E a fé bíblica sempre teve um cunho escatológico, uma visão dos tempos futuros. Todas as gerações, desde os tempos do Antigo Testamento, viveram na expectativa de dias futuros. A fé dos cristãos de hoje não é diferente. Vivemos com uma fé lá para frente, centrada em Cristo Jesus, esperando ansiosamente a consumação das coisas que já começaram em tempos passados. Em teologia a gente aprende que quando andamos por vista, nós estamos referindo
ao tempo que chamamos de já, ou agora. E enquanto estamos andando no já, isto é, na escatologia inaugurada pela vista, nós não podemos perder de vista o ainda não. Isto é, as coisas futuras que estão por acontecer. Estamos num tempo de tensão entre as coisas realizadas e as coisas que estão por se realizar. Por isso que a fé cristã deve sempre olhar para frente, para o alto. Falando das coisas duras que vão acontecer no final, Jesus Cristo consola os seus leitores ou seus ouvintes, dizendo o seguinte: quando começarem a acontecer estas coisas, o que ele fala? Erguei os vossos olhos, levanta os vossos olhos, porque a redenção de vocês se aproxima. A fé cristã é uma fé escatológica. Você está sempre voltado para lá. Eu conheci um velhinho, que alguns de vocês conheceram. Ele não teve as suas esperanças realizadas enquanto ele via aqui, mas lembra daquele velhinho que morreu com quase 100 anos, um pregador? Sumiu o nome dele. Cook. Harold Cook. Ele morreu, mas todas as pregações ele dizia assim: Jesus vai chegar, eu quero ver Jesus. Na verdade, Jesus não chegou, mas ele viu Jesus quando morreu. Mas todos os crentes de todas as gerações sempre tiveram esperança nas coisas futuras. Se a sua fé não vem acompanhada de esperança futura, ela não é uma fé firme e segura, porque você não tem onde segurar. Quando você pensa só no aqui e no agora, e não nas realizações de coisas que Deus prometeu, a sua fé vacila quando os problemas aparecem. Segunda coisa, devemos viver os últimos dias como o tempo de nossa identificação como povo escatológico. O reino de Deus já começou quando Cristo veio, e, portanto, a escatologia tem a ver, em parte, com a administração que o Filho tem do reino de Deus. E nós devemos esperar ansiosamente por sua volta. E nós devemos mostrar ao povo com quem nós vivemos o que nós esperamos, qual é a nossa fé. E a Escritura diz que a fé é a certeza de coisas que já aconteceram, não é? Não, de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não dá para a gente ver enquanto estamos aqui, mas nós confiamos na veracidade das coisas que Deus diz que vão acontecer. E estes últimos dias nos são dados para que deixemos bem clara a nossa identidade como o povo de Deus, que tem esperanças escatológicas. A fé cristã, é o meu subponto aqui, a fé cristã é sempre uma fé escatológica. O que isso significa? Escatologia, já dissemos, está sempre preocupada com olhar para a realização de coisas futuras, sempre olhamos para frente, para o alto, para o retorno de Cristo, quando se dará o completamento da nossa redenção. Quando essa era escatológica se iniciou com a primeira vinda do Redentor, os cristãos já estavam olhando novamente para frente. Lembra, no Velho Testamento, todo mundo olhava para frente, esperando a vinda do Messias. Quando o Messias veio, eles viraram as suas esperanças para coisas futuras. Sempre a nossa fé tem essa conotação escatológica. Nós somos um povo que pensa no futuro. Alguém pensa, vocês são fora da realidade, vocês não pensam no aqui e no agora, vocês só pensam nas coisas eternas. É o que nos segura aqui. Se nós não tivéssemos esta esperança, ou se a nossa esperança estivesse restrita apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Quem disse isso foi Paulinho de Tarso. Por isso que ele cria em coisas lá na frente que sempre esperamos. A nossa pregação é sempre uma pregação escatológica. Não tem como escapar. Volta e meia nós falamos da vinda do Senhor. Não tem como fugir. Não há como escapar a esta ênfase. A nossa pregação sempre tem esse elemento escatológico. Nós podemos olhar para o passado edênico, isto é, quando Deus fez as belezas da primeira terra, o paraíso,
olhamos ainda para a paisagem edênica logo depois da queda e as coisas todas amaldiçoadas, mas logo voltamos novamente os olhos para os novos céus e a nova terra que Deus vai refazer. Sempre tem essa conotação por causa do que aconteceu no passado. Nós temos que olhar para o futuro. A pregação cristã tem sempre esta coisa em vista, e ela é essencial para o encorajamento dos cristãos que vivem em lutas de toda a natureza. Terceira e última coisa, a participação na ceia do Senhor é sempre escatológica. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, fazei isto em memória de mim. Depois lá fala, comei dele todos e bebei deles. O que fala mais? Até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Nós olhamos para trás, rememoramos. Fazer isto em memória de mim. Isto é, não se esqueçam do que eu fiz para vocês. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dirige lá para frente. E fazer isso até que eu venha. Nós temos que ter esta visão escatológica, inclusive na participação da ceia do Senhor. Não há como fugir desta verdade. Olhamos para o futuro quando participamos da ceia, porque hoje nós temos os elementos que nós tomamos e eles, o pão e o vinho, são símbolos e representativos da natureza humana de Jesus Cristo. Mas vai chegar o tempo, lá na frente, quando você vai participar cara a cara com Ele, que você vai vê-lo face a face, e então as coisas terão muito mais significado do que hoje as coisas possuem. Esperança escatológica é o que nos move até que cheguemos ao tempo da concretização de todas as coisas. Eu espero que você entenda sobre os tempos difíceis, mas mais que tudo, espero que você entenda que no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, há sempre uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança em dias melhores, e essa esperança é de coisas que perduram, que duram para sempre. O sofrimento pode durar a noite, mas quando a manhã da redenção aparece, então as coisas belas aparecem. Não tira os olhos disso. Se você tirar, você fenece, você padece. E espero que os dias difíceis que nós, ou nossos filhos, ou nossos netos haverão de enfrentar, serão tempos de glória. Porque bem-aventurados que sofrem por minha causa, padecem por minha causa, são perseguidos por minha causa. E é um tempo de glória, porque Ele vai nos levar à sua eterna glória. Portanto, lembremos-nos, os dias difíceis sobrevirão. E eu vou falar isso nos próximos sermões aqui, onde os homens serão isto, e dá uma carrada de qualificações morais dos homens. Mas nunca podemos perder a esperança do completamento de nossa redenção. Assim Deus nos ajude a entender, no meio desta presente vida, as glórias que nos estão reveladas para o porvir.